Graças a paz, irmãos. Mesmo assentados como estamos, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Nós faremos a leitura que vai do versículo 8 ao versículo de número 10. Diz assim: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a bênção de podermos, abrindo a Tua palavra, estudarmos, sabedores, meu Deus, de que Tu tens falado conosco por meio dela. Senhor, os nossos corações são maus e tardios em entender a Tua vontade. Senhor, tem misericórdia de nós. Muda os nossos corações, para que, Senhor, Sua verdade se expresse em nossas vidas tão claramente, a ponto que o mundo enxergue a Sua imagem em nós. Em nome santo de Jesus é que nós te rogamos. Amém. Irmãos, o mundo tenta, o tempo inteiro, 24 horas por dia, nos ensinar o que é amor. Ele tenta fazer isso de várias maneiras distintas, mas em específico, por exemplo, ele tenta nos ensinar o que seja amor entre um homem e uma mulher, um amor romântico. Toda música que você escuta, de alguma maneira, está atrelada a esse relacionamento amoroso. Ele tenta nos ensinar como é que deve ser o nosso amor para com o próximo. Tenta nos ensinar como é que deve ser o nosso amor para com os pobres, para com aqueles que são desprovidos de bens, com aqueles que sofrem, com aqueles que perdem entes queridos. O mundo fica o tempo inteiro tentando nos ensinar o que é amor ou o que amar. O problema, meus irmãos, é que o amor que o mundo tenta ensinar não é um amor correto, ou pelo menos não é um amor saudável. Ele é um amor destrutivo. Porque o mundo não conhece a fonte correta do amor. A Bíblia nos orienta dizendo de que Deus é amor. Nesse princípio, meus queridos, é preciso conhecer a Deus para que se conheça o que é amor. Por isso mesmo, o mundo finda produzindo um amor que é autodestrutivo. Ele produz um amor pelos pobres que gera revolução uns contra os outros e se matam. E em nome do amor ao próximo, muitas guerras já foram travadas. Ela produz um amor dentro de um casamento, onde por amor eu mato meu cônjuge porque eu estou com ciúme. Eu produzo um amor de relacionamento entre o meu próximo, de tal maneira que esse próximo parece que é mais uma posse minha do que eu uma posse dele. As distorções do amor, meus irmãos, no mundo, geram os homens achar que estão amando, quando na verdade estão nada mais, nada menos do que expressando o ódio dos seus corações no formato que eles acham que é amor. Só existe uma maneira de conhecer o amor. É conhecendo por meio daquele que é a personificação do amor, o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, expressando-se isso no dia a dia. O texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo retoma esse assunto e vai tratar um pouco aqui sobre amor. Na verdade, ele está esquecendo um pouco o assunto que ele vinha tratando um pouco antes, que era do relacionamento do cristão com o Estado. Ele, de repente, muda totalmente de assunto e inicia a falar novamente sobre nossos relacionamentos interpessoais. Ele já nos mostrou sobre essa nossa responsabilidade de relacionamentos bem administrados, de tal maneira que ele já falou sobre como deve ser o nosso relacionamento com o nosso próximo, de como deve ser o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Mas, de repente, agora ele retoma esse assunto agora por causa do versículo de número 7. O apóstolo Paulo já falou sobre esse mandamento do amor, principalmente lá no capítulo 12 ainda, mas agora ele tenta nos mostrar de que, de alguma forma, nós temos uma maneira correta de enxergar o amor e que essas verdades sobre o amor devem ser colocadas em prática. Ele vinha discorrendo sobre esse relacionamento com o Estado,
e de repente ele chega e nos lembra de uma ordenança que o Senhor nos deu, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ama teu próximo como a ti mesmo. E ele então vai falar desse novo relacionamento que nós devemos ter com o nosso próximo. Ele nos ensina o que é amar aqui nesses 3 versículos. Rapidamente, ele nos diz algumas verdades sobre o relacionamento amoroso, de como é que ele deve ser norteado. E é sobre isso que eu gostaria que os irmãos observassem comigo no texto hoje. 3 verdades incontestáveis sobre o amor. A primeira verdade está aí na primeira parte do versículo número 8. É que o amor é uma dívida que nunca se paga. Paulo começa, meus irmãos, discorrendo sobre um assunto que não é fácil lidar dentro da igreja, principalmente numa época com o demônio devorador de finanças que tem espalhado nas igrejas evangélicas do Brasil. Mas Paulo, de repente, nos ensina uma regra básica de economia. A instrução que o apóstolo Paulo nos traz, meus irmãos, é que nós precisamos pagar as nossas dívidas. Paulo nos apresenta um fato curioso de que cristão não é um mal pagador. Cristão e caloteiro são 2 coisas completamente distintas. A Bíblia nos orienta para o fato, meus irmãos, de que o cristão, quando ele vive uma vida de calotes, de não pagar aquilo que ele deve, o seu comportamento, na verdade, é um comportamento de um ímpio, porque são os ímpios que tomam emprestado e não devolvem. Pelo contrário, a Bíblia nos orienta que se por um acaso você pegar alguma coisa emprestada desse outro, o quanto antes você puder, devolva o que foi tomado de emprestado, porque o princípio é, você não deve ficar devendo nada. Paulo usa esse princípio porque ele diz que nós devemos muitas coisas. Existem muitas maneiras de nós devermos. Por exemplo, Paulo nos diz que nós devemos ao mundo a pregação do Evangelho. Paulo disse que se sentia um devedor nesse sentido, e por isso que Paulo tentava tanto pregar o Evangelho em todo canto, porque como ele tinha a sensação de dívida, ele queria imediatamente acabar com essa dívida. No capítulo 1, versículo 14, ele disse isso, que se sentia endividado em relação ao mundo na pregação do Evangelho. Ele também vai nos dizer no capítulo 8, a partir do versículo 12, que também existe uma dívida para com o Espírito Santo. Nós nos santificamos e devemos isso a Ele como um ato de gratidão ao Senhor. Nós devemos ao Senhor santificação. No versículo número 7 desse capítulo, ele diz que nós devemos impostos, e que os impostos devem sim ser pagos ao Estado. Não importa se eles são altos ou se eles são baixos. A nossa luta pode ser pela mudança do tamanho do imposto, mas não necessariamente por sonegar esse imposto. Se você deve, você vai lá e paga. O que você deve, você paga. Mas de repente Paulo diz, mas tem alguma coisa pelo menos que não é possível você quitar. Não é possível você pagar. Ele diz, não fique devendo. Não seja um devedor na rua, mas tem uma coisa que não dá para pagar. Ele diz, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. De repente Paulo chega agora e diz, não é possível pagar essa dívida. Ele nos lembra, meus irmãos, de que nós somos devedores de amor, que nós devemos amar uns aos outros, e esse dever é uma dívida. E por esse pressuposto, Paulo nos diz que nós precisamos pagar. Olha que coisa interessante, Paulo de repente não está dizendo, cobre amor dos outros, notou? Paulo não está dizendo, comece a exigir que os outros te amem. Não, meu irmão, não é um crédito, é um débito. O que você precisa é pagar o que você deve para o seu irmão. E você deve ao irmão atos de amor em relação a esse irmão. Então você deve amá-lo como uma dívida que você tem para com ele. O problema é que Paulo de repente diz que essa dívida não pode ser satisfeita. Essa dívida não pode ser quitada. Nunca ninguém vai chegar a ponto de dizer, amei suficientemente a fulano, a ponto de que eu não devo mais nada a ele. Não dá para dizer isso a ninguém. Não é possível um pai dizer para um filho, eu já amei tudo que tinha para amar, agora eu me entrego. Não é possível um filho dizer para um pai, eu já amei tudo que eu podia amar, agora eu o entrego. Não é possível dizer para os irmãos, nem de sangue, nem os irmãos em Cristo, amei tudo que tinha para amar, agora eu o entrego. Paulo diz, não, nós somos sempre devedores.
E é preciso termos essa consciência de que eu não vou ter condições de pagar essa dívida. Eu sei que é bem verdade que, de repente, isso pode nos gerar uma reação de comodismo, do tipo, devo, não nego, pago quando puder. Pode ser que, de repente, você olhe assim, então, tá bom, não vou conseguir nunca pagar o amor, então deixa como está, eu te devo, você me deve, estamos tudo resolvido, vamos em frente. Não, o que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que mesmo que seja uma dívida impossível de ser saldada, ele me orientou no início que eu devo pagar as minhas dívidas. E por incrível que pareça, Paulo de repente nos apresenta o fato de que esse amor deve ser expresso o tempo inteiro. É bem verdade que alguns tentam traduzir essa palavra aqui, exceto por uma outra palavra apenas. Dá para traduzir? Dá. Mas fica complicado, porque a expressão significaria assim, não devam nada a ninguém, apenas amem uns aos outros. Isso fragiliza o argumento do apóstolo Paulo. O problema é, se Paulo não está querendo nos apresentar algo novo, algo bom, a estrutura da frase se torna sem sentido. A melhor tradução, então, é essa mesma que está aqui. Paulo diz, não é possível amar o próximo numa medida que seja suficiente. Nós sempre estaremos aquém daquilo que nós deveríamos fazer em relação ao nosso próximo. Nós sempre estaremos aquém do limite de amor que eu deveria dedicar a alguém. Nós nunca vamos terminar de pagá-la. É esse que Paulo tenta nos apresentar. Ele então nos dá, de alguma maneira, 3 pensamentos práticos aqui nesse versículo número 8. Primeiro é, se você pegou alguma coisa emprestada, devolva. Se for livro, devolva. Eu tenho um livro emprestado, nem sei mais para quem emprestei. Devolva. Se não tem o seu carimbo, não é seu. Se você pegou o dinheiro emprestado, devolva. Se você está devendo, devolva. Paulo diz isso. Mas o segundo aspecto aqui, que de repente Paulo nos apresenta, é que eu preciso entender que se você diz que não deve nada a ninguém, Paulo diz, você deve amor ao seu irmão. Essa ideia de que nós estamos completamente livres e que eu sou livre sozinho, eu ando sozinho e não devo satisfação a ninguém, Paulo diz, não, meu irmão, você é devedor do amor. E você deve amar o seu irmão que está do seu lado, você deve amar o tempo inteiro. E você nunca deve se satisfazer com o nível de amor que você entregou a ele, porque por mais que você o ame, você ainda está devendo amor. Só que o terceiro aspecto que é preciso entender aqui nesse versículo de número 8. Ele diz que nós devemos amar uns aos outros. Ele está colocando, meus irmãos, de que esse amor que nós temos como dívida não se resume aos membros da igreja presbiteriana do Largo da Paz. Não se resume aos nossos irmãos em Cristo. Não se resume ao nosso círculo de amizade. Paulo, de repente, nos diz que o amor que nós devemos é para com todas as pessoas que estão necessitando de amor. De forma que o meu próximo é todo aquele que estiver necessitando de alguma coisa e que eu esteja próximo o suficiente para supri-lo. Paulo nos orienta de que nós devemos ao mundo todo, a todas as pessoas do mundo, amor que nós nunca conseguiremos pagar na proporção correta. Isso é sério, porque amor então não é considerado um favor, amor então não é algo a ser cobrado. Amor é algo que quer ser dívida, é tomado como dívida. O que nos leva, meus irmãos, a uma segunda verdade incontestável sobre o amor. É que o amor, segundo o apóstolo Paulo, no final do versículo 8 e 9, é um cumprimento da lei. Versículo número 8, ele termina dizendo, pois quem ama o próximo tem o quê? Cumprido a lei. Paulo, de repente, faz um contraste enorme entre essas orações. Paulo está, de repente, dizendo que nós precisamos compreender de que a lei e o amor não são opostos em todos os sentidos. É bem verdade que eles têm perspectivas diferentes dos mesmos atos, mas que eles são, na verdade, complementos um do outro. De forma que, enquanto a lei ela é negativa, não faça isso, o amor, por outro lado, ele nos lança um preceito positivo, faça isso. O cristão não é conhecido como aquele que não faz necessariamente mal a ninguém, mas o cristão ele deve ser conhecido como aquele que faz o bem às pessoas.
O amor se expressa, meus irmãos, não no fato de que eu faço com os outros aquilo que eu gostaria, eu não faço com os outros aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo, ou seja, que eu não quero que ninguém me faça mal, então eu não faço mal a ninguém. Não, o princípio cristão é diferente. O princípio cristão é: eu vou fazer com os outros aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. É positivo. Paulo olha para a lei e diz: quem ama, cumpre a lei. O problema, meus irmãos, de cumprir a lei, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo número 7, é que a lei não me salva, e que de alguma maneira ela foi cumprida na pessoa de Cristo, e que todos os pré-requisitos para a minha salvação já foram apresentadas lá, e que de alguma forma eu estou em dificuldades em relação à lei, porque a lei foi enfraquecida devido ao nosso pecado, e por isso mesmo eu não posso cumpri-la. Eu me tornei incapaz de cumprir essa lei, mas que Cristo me resgatou do julgamento da lei, se tornando condenação da lei no meu lugar, me tirando assim da morte e da escravidão e me conduzindo então à vida no Espírito Santo. Paulo me lembrou disso lá, mas de repente ele chega agora e diz: eu preciso lembrar a vocês de que o princípio aqui por trás não é necessariamente falar sobre qual é o papel da lei na sua vida, mas qual é a natureza da lei na vida de cada um dos cristãos. Paulo diz: a natureza da lei ainda é amar ao próximo. Essa é a natureza da lei. Para isso, Paulo diz: como é que eu sei o que é amor? Como é que eu sei como é que o amor se expressa? Paulo diz: olhe o negativo dela. Para que você saiba o que é amor, Paulo diz: você precisa olhar qual é o outro lado dele. Como é que ele se expressa? Como o caráter de Deus foi expresso nas Escrituras Sagradas. Se eu preciso conhecer a Deus para saber o que é amor, eu preciso então saber como Deus é, para que eu saiba o que é o amor, e então eu preciso olhar para a lei para conhecer quem Deus é. A lei, meus irmãos, é a expressão do caráter de Deus. Então não é possível amar sem a lei. Paulo olha para um lado, para o outro e diz: então o que a gente faz? Olha para a lei. Olha o que ele diz no versículo número 9. Porque o princípio é: eu cumpro a lei se eu amar ao próximo. Paulo diz, olha a lista: não adulterarás, não matarás, não furtarás. Tem a versão corrigida, se você tiver a corrigida, vai ter um outro mandamento aí, vai ter: não dirás falso testemunho, e aqui nós temos não cobiçarás. Paulo arrasta todos os mandamentos e ele traz o mesmo princípio que está lá em Levítico, e que o próprio Jesus Cristo, tanto em Mateus, Marcos, Lucas, nos disse isso, de que no final das contas o resumo da segunda tábua inteira é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Paulo pega o princípio de que o amor ao próximo é o grande princípio que deve nos nortear nesse cuidado, que de repente ele olha e diz: olhe para a lei, veja o caráter de Deus lá, e é assim que você se comporta. É bem verdade que nós temos em nossas igrejas hoje um grupo chamado Grupo da Nova Moralidade, ou da ética situacional, que diz o seguinte: ame e pronto. Ame, está tudo resolvido. Segundo eles, a ideia é: se você tem amor no coração, tudo que você faz está correto. Tudo que você faz é purificado, e você de alguma forma faz o bem. O problema é que o amor para essas pessoas é uma bússola torta, porque o amor para eles é aquilo que eles entendem que seja o amor. Essa bússola moral do amor, na verdade, ela está completamente distorcida por causa do pecado que existe no nosso coração. Então, o nosso coração não é padrão de amor, é o coração de Deus que é um padrão de amor. É por isso que Paulo olha e diz: olha para a lei. A lei diz: não faça, mas ela não diz não faça por um motivo muito simples. Ela diz: não faça porque você tem que amar. Olha o que é que ele coloca aqui: não adulterarás. E se você amar o seu irmão, você não vai defraudar o seu irmão, nem vai corromper o casamento do seu irmão, nem vai corromper a moral do seu irmão. Se você não amar o seu irmão, você vai cuidar desse seu irmão e vai proteger esse seu irmão, inclusive moralmente, sexualmente, e você não vai corrompê-lo, você não vai destruí-lo.
Olha o outro princípio, não matarás. Eles, aí é óbvio, se você ama o seu irmão, você ao invés de atentar contra a vida do seu irmão, você vai de todas as maneiras tentar proteger o seu irmão. Você vai ser um guardião da vida do seu irmão. Olha, lembra de Abel e Caim, quando Deus pergunta, cadê Abel? Caim olha para ele e fez, eu sou o guardador do meu irmão. Ele diz, eu não tenho responsabilidade com a vida dele, eu não estou nem aí para a vida dele. O que Caim estava dizendo é, eu não amo o meu irmão. Ele estava dizendo isso, porque ele já tinha no seu coração matar o irmão. Paulo diz, é o contrário. Quem ama ao invés de matar, vai lá e protege a vida. Não furtar. Ele diz, ao invés de ir lá e tirar os bens do meu irmão, eu quero enriquecer o meu irmão. O amor faz com que eu me sinta feliz em doar muito mais do que em receber. Então o princípio do furto é quando eu amo muito mais os bens do meu irmão do que o meu irmão. Porque se eu amar o meu irmão, eu quero que os bens dele cresçam. Olha que coisa interessante. Depois Paulo diz, não cobice. Porque a cobiça, na verdade, é uma insatisfação com aquilo que eu já tenho. Então eu amo as coisas que eu gostaria de possuir e não amo as coisas que eu já possuo. E quando eu faço isso, eu de repente odeio o meu próprio irmão, porque eu desejo o que ele possui. Ele é que é o feliz na minha vida e não eu. Paulo diz, se você amar o seu irmão, você não vai corromper sexualmente o seu irmão, você não vai matar o seu irmão, você não vai tirar os bens do seu irmão, você não vai desejar os bens do seu irmão. Pelo contrário, se você o amar, você vai preservar a pureza sexual dele, você vai preservar a vida dele, você vai preservar os bens dele, você vai se alegrar com a vida dele. O princípio que Paulo levanta aqui é que não interessa qual seja o mandamento, eles todos se cumprem no amor. Tudo então se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo olha para todos os lados e diz, não tem outra saída. O princípio é amar o seu irmão. Eu sei que vocês ouviram lá na década de 80 a pregação famosa do Caio Fábio, que dizia que antes de amar o seu próximo, você precisa amar a você mesmo. Ele dizia, porque não é possível amar o próximo se você não se ama. Era uma pregação psicologizada, era a ideia de que você precisava reaver sua autoestima. O problema, meus irmãos, é que todas as vezes que a Escritura vai falar em amor próprio, ela atrela isso ao pecado. Nós nos amamos muito porque nós não amamos a Deus. Amar a nós mesmos é quando nós nos colocamos no lugar de Deus. É sempre um amor corrompido, é sempre um amor mau. Amar a nós mesmos é sempre substituir o Senhor em nossas vidas. Esse é o grande problema. Foi uma pregação que corrompeu a igreja. Foi uma pregação que, na verdade, estimulou a igreja ao pecado. O que o texto diz aqui é exatamente o oposto disso. Ele diz, por causa do pecado, você já se ama demais. Por causa do pecado, o seu amor por você já é narcisista demais. Você já olha para você demais. Todas as suas atenções são para você. Desde o primeiro dia que você nasceu, a sua mãe se tornou a sua posse. Os seus brinquedos se tornaram seus. O mundo inteiro se tornou seu. Tudo para você era em torno do seu umbigo. Tudo que existe no mundo vivia em função de você. E você vai levar isso para o resto da sua vida. Você se ama desde o dia que você nasceu, por causa do pecado. O Senhor me convida a parar de amar a mim mesmo, para amar o meu próximo na mesma proporção que eu amo a mim. Pela mesma proporção do que eu quero as coisas para mim. Paulo diz, meus irmãos, é preciso entender de que o amor se expressa, em primeiro lugar, no fato de que é uma dívida impagável, mas que eu vou cumprir a lei, porque a única maneira de amar o meu irmão é por meio da expressão do caráter de Deus na terra, por meio do cumprimento da lei. Mas isso nos leva a uma terceira verdade incontestável sobre o amor. É de que o amor não prejudica ao próximo. Versículo número 10. Paulo chega com uma conclusão aqui que parece até óbvia. Ele acabou de citar as proibições da lei no versículo número 9. Ele disse que cada uma dessas tem um aspecto positivo que eu preciso me lembrar, que todas elas se resumem em que eu devo amar o meu próximo como eu já me amo, como eu amo a mim mesmo.
Mas ela agora chega e diz, e por causa do aspecto negativo que elas possuem, eu preciso me lembrar de que o princípio por trás disso agora é que eu não posso fazer o mal ao próximo. Não praticar o mal, meus irmãos, não é necessariamente um ato de amor. O princípio aqui por trás é que se eu não fizer nada, eu já estou fazendo o mal. A não atitude, se eximir de tomar uma atitude já é o mal. Deixa eu te dar só um exemplo. O cego vai passando no meio da rua. O trânsito está louco. Você simplesmente olha para o cego passando, o que é que você faz? Nada, deixa ele se virar. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. A vida é dele, ele faz dela o que quiser. Por que eu preciso me meter na vida dele? Ele que resolveu atravessar. Eu não tenho nada a ver com isso. Note que eu não tomei nenhuma atitude para matar o cego. Mas adivinha o que eu vou fazer? Eu estou matando ele. Não tomar a atitude para salvar uma vida é uma atitude positiva para matá-lo. Nós aprendemos isso de uma facilidade enorme na nossa sociedade. Olha como é que nosso cérebro funciona. Nosso cérebro tem uma habilidade especial para lidar com o excesso de informação. Nosso cérebro se tornou especialista em organizar informações. Mas quando ele tem informação demais, ele tenta apagar essas informações para concentrar-se nas informações que para ele interessam. Qualquer animal que você soltar no centro do Recife, ele enlouquece. Não interessa. A quantidade de informação para ele é tão grande que ele não consegue lidar com tudo aquilo. Tem gente demais, tem carro demais, tem barulho demais, tem informação visual demais, informação olfativa demais, tem informação auditiva demais. Ele simplesmente entra em pânico e foge. Todo animal, ele instintivamente foge quando tem informação demais. Barulho demais, ele foge. Velocidade demais, ele foge. Nós não. A gente pega o metrô 6 horas da manhã, lá em Jaboatão, e quando você pega o metrô em Jaboatão às 6 horas da manhã, você entra levitando no trem. Vocês já experimentaram isso? Eu já experimentei algumas vezes. Você experimenta a suave leveza do ser. Todo mundo te aperta, você perde o chão e entra todo mundo junto naquele bloco compacto lá dentro. Qualquer animal entraria em pânico com tanta gente ao redor, com tanta informação. E você entra e o cara está vendendo pipoca, e o outro está vendendo balinha, e o outro está dizendo que tem água mineral por R$1, e você está todo mundo lá, ainda bem, o crente puxa uma Bíblia, começa a pregar, o outro começa a cantar, e começa aquela confusão, você desce a estação do metrô aqui no centro do Recife, aquela loucura, você vai saindo, passa carro, e vem uma bicicleta na contramão. Isso é louco. Aí o seu cérebro faz o seguinte: vamos apagar o que não é importante? Concentra no caminho, no trajeto, não ser atropelado. Vai deixando algumas informações. Quantas pessoas com camisa amarela? Isso não interessa. Vai jogando essa informação para trás. Quantos homens estavam no trem? Não interessa. Quantas mulheres estavam no trem? Não interessa. Essas informações vão sendo tiradas de lado. Ele começa a selecionar aquilo que você vai ver. Nós fazemos isso com muita habilidade. É por isso que nós conseguimos passar numa rua cheia de mendigos. E a menos que eu fique com medo de ser assaltado, eu não vou enxergar nenhum. Eu não vou vê-los. É por isso que você vai passando na rua e passa até um conhecido por você e você não o enxerga. Ele passa raspando por você e você não vê. A sua mente está simplesmente selecionando aquilo que ele deve ter atenção. Isso é uma maneira de nós nos protegermos. Porque senão a gente ia fazer igual o cachorro lá assustado, a gente ia correr. Mas isso é um perigo, meus irmãos, quando nós usamos isso como mecanismo para fugirmos das nossas responsabilidades, para fugirmos do dever que nós temos de ajudar o nosso próximo, para vermos alguém caindo e dizer: o que vem atrás de mim é que vai levantá-lo. É esse o princípio que o Senhor nos ensina. O meu próximo é sempre aquele que está a um passo de distância de mim, necessitando da minha mão. O ato da vida do crente não é simplesmente aquele que não faz. O crente não pode ser conhecido simplesmente como aquele de que se exime de determinados pecados.
Quem é o crente? Não bebe, não fuma, não se prostitui. Notem, não são aspectos negativos. O princípio que Paulo coloca é que quem ama, na verdade, tem esse aspecto de não praticar o mal. Mas ele é muito mais abrangente. Paulo diz, o amor não pratica o mal contra o próximo. Porque o ato de praticar o mal, ele é completamente contrário ao ato de amar, da lei. Agora olha que negócio assustador. Se eu não consigo nem sequer cumprir a lei, então toda vez que eu peco, eu nunca peco sozinho. Todos os meus pecados são contra alguém. Não tem como eu pecar somente comigo. Meus pecados sempre serão direcionados. E você pode dizer, não, pastor, mas tem pecados que eu pratico sozinho. Alguns pecados sexuais podem ser pecados solitários. Não, nunca são pecados solitários. Desejar a mulher do próximo ainda inclui a mulher do próximo, mesmo que você não a tenha possuído. O princípio por trás é que sempre implica em pecar contra alguém. É por isso que aquele jovem que tinha abandonado os pais e que tinha fugido com a herança, quando ele volta, ele diz, pequei contra o céu perante ti. Eu pequei contra o Senhor e pequei contra o meu irmão também. Paulo diz então que o amor não pratica o mal contra o próximo, porque a própria lei já me impede de praticar o mal, mas o amor o extrapola. O princípio dele é que se eu não consigo nem cumprir a lei, eu não posso afirmar que eu ainda estou amando. Eu preciso dar um passo mais à frente. Por isso mesmo ele diz, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Note, meus irmãos, que ele não está dizendo que o fim da lei é o amor. Ele está dizendo que o cumprimento da lei é o amor. O problema aqui, meus irmãos, é que às vezes a gente acha que esse amor diz respeito à forma como eu me amo. Mas é muito maior do que isso. A expressão que Paulo usa para amar é um amor altruísta. Um amor que não leva em consideração as minhas necessidades, mas a necessidade do meu irmão. Então não é só não fazer o mal a ele, mas Paulo diz, o cumprimento da lei passa pelo fato de que eu vou tratar o meu irmão não levando em consideração as minhas necessidades, mas levando em consideração a necessidade do meu próximo. O apóstolo João vai ser muito mais duro nesse sentido. João vai dizer que quem não ama não conhece a Deus. Não conhece a Deus porque se ele conhecesse a Deus, ele conheceria os seus mandamentos. Se ele conhecesse os seus mandamentos, ele saberia exatamente o que era amar. E quando ele amasse, ele iria cumprir os mandamentos em relação ao seu próximo. Paulo nos orienta para o fato de que nós precisamos de uma vida completamente direcionada pela ação do amor do Senhor, de tal maneira que, no final das contas, eu não seja pedra de tropeço para ninguém, que eu não maltrate ninguém, que eu não faça mal a ninguém. Pelo contrário, que todos os meus atos sejam atos de bondade. Um último aspecto que eu acho que a gente tem que entender aqui ainda dentro desse versículo 10, no que diz respeito a não fazer o mal ao próximo, é de que eu preciso compreender de que esse ato de amor é uma expressão do que Cristo fez por nós. Cristo é a maior expressão de amor. Ele não morreu para nos dar o exemplo, mas o seu exemplo ele está lá afirmado, de forma que em todos os momentos da sua vida, ele a única coisa que fez foi agir de forma bondosa para com o seu próximo. Amar o próximo, meu irmão, não é abraçá-lo. Não é ficar lá no sinal dizendo abraço grátis. Quem quiser, eu venho, te dou um cheiro, aguento tua catinga e está resolvida. Pronto, fiz uma boa obra hoje, que coisa boa. Não é essa a ideia. Amar ao próximo, meus irmãos, é simplesmente suprir a necessidade daqueles que necessitam. Pode ser que a necessidade do nosso irmão seja uma necessidade emocional. Pode ser que a única coisa que ele precise seja realmente um abraço. E aí será o meu ato de amor. Mas pode ser que o irmão precise muito mais do que um abraço. Tiago diz que se o teu irmão chega precisando de comida, você faz uma oração bonita por ele, diz, vai em paz, meu irmão, que o Senhor vai suprir suas necessidades. Tiago diz, você não o amou. Você deveria ter ido na tua despensa, tirado lá um valioso quilo de feijão e um quase semi-joia arroz, e entrega a ele. É isso que você devia ter feito. É essa a atitude que se esperava de amor. Amor, então, meus irmãos, não passa de que, como eu te amo. Amor passa por mostre como é que ama. O mundo, meus irmãos, tenta nos ensinar o tempo inteiro o que é amor.
ele tenta dizer como é que os crentes devem amar. Para isso, eles vivem dizendo para os crentes: não me critique, porque você não sabe o que é amor, só eu sei o que é amor. Nós olhamos para Deus e dizemos: o mundo não sabe o que é o amor, porque o mundo não conhece a Deus, porque Deus é que é amor. Mas como cristãos, nós dizemos que conhecemos a Deus. E se nós conhecemos a Deus, nós sabemos quais são as verdades a respeito do amor. E a primeira coisa que nós precisamos nunca esquecer é de que o amor para nós não é um favor que eu faço para com o meu próximo. O amor para nós é uma dívida que eu tenho para com o meu próximo. Então, meus irmãos, paremos de encarar o auxílio mútuo como favores. Nós estamos tão acostumados com favores que nós nos sentimos constrangidos quando alguém vem fazer uma coisa por nós. Nós nos sentimos constrangidos no sentido de que eu tenho que pagar de volta de alguma maneira. O apóstolo Paulo, de repente, nos ensina de que todos nós já devemos o suficiente. E se você sabe o que é dever, você sabe que dever é ruim. Mas você vai ter que se lembrar que por mais que você dê amor, você ainda está devendo. Não é para relaxar e dizer: ok, meu irmão, vou logo te dizendo aqui na igreja, devo, não nego. Agora a gente vai empurrando com a barriga aí, um dia eu pago esse amor que eu estou te devendo. Não, é o princípio que Paulo de repente nos orienta, de que eu preciso aprender a parar de exigir que me amem e começar a olhar para cada irmão dessa igreja e dizer: eu ainda estou em dívida para com você, eu não te amei suficiente ainda, eu não cuidei o suficiente de você, eu não me preocupei com a sua vida o suficiente, eu não cuidei de suas necessidades o suficiente, eu deveria me preocupar muito mais com você. O apóstolo Paulo nos orienta para o fato, meus irmãos, de que eu preciso imediatamente entender de que eu vou cumprir a lei somente quando eu amar. Não interessa quão bonzinho você seja, não interessa quantos mandamentos você tenta não quebrar, mas o princípio por trás é que todo mandamento quebrado será um ato de desamor. E quando eu estiver tratando com meu irmão em matéria de perdão e de cuidado de pecados, eu preciso me lembrar de que é o amor que norteia a minha relação, a tal ponto de que toda vez que eu me deparar com o pecado, eu me lembre de que essa prática desse pecado será uma destruição do amor que eu deveria manifestar para com ele. Tinha um poeta que dizia uma coisa interessante, ele dizia que 2 corações que se amam procuram num abraço se encontrar, mas 2 corações que se odeiam procuram se afastar o máximo possível um do outro. É isso que nós tentamos fazer quando nós nos abraçamos. Tentamos colocar um coração dentro do outro. Não dá. 2 corpos ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas a ideia é: eu quero estar perto. Como cristãos, meus irmãos, nós precisamos entender de que todo pecado que eu pratico será um ato de desamor para com o meu irmão. Então, quando eu tiver com pecado em minha frente, eu tenho que lembrar: o Senhor me chamou a amar, e por amor a Deus e por amor ao meu irmão não pecarei. Lembra de José, lá no Egito? A mulher de Potifar se apresenta diante dele para o adultério, e o que é que ele pensa? Eu amo a Deus, eu amo Potifar. Ele diz: eu pecaria eu contra o meu Deus e contra Potifar, que me deu todos esses cuidados, que está cuidando de mim. Ele diz: eu não posso fazer o mal contra aqueles que me deram a mão. E esse é o terceiro aspecto. Não praticar o mal como um ato de amor. Viver uma vida sempre de praticar o bem. Não porque eu sou uma boa pessoa, mas porque de alguma maneira eu sei o que é realmente amar. É isso que o Senhor nos desafia. Nós deveríamos ser reconhecidos como o povo do amor, porque nosso Deus é amor. Não é um amor frouxo, baseado num mero moralismo ou num antinomianismo, mas no princípio de que eu vou amar, porque a lei do Senhor que expressa o seu caráter é a maneira que eu devo amar o meu irmão, cuidando dele, me preocupando com ele, ajudando-o em todos os sentidos, porque eu sei o que é amor. O mundo não tem a menor ideia do que ele está falando. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Esses desafios não são só desafios para os irmãos, são desafios para mim também. Eu também me enquadro aqui nesse sentido. Eu preciso entender também nesses mesmos aspectos aqui, de devedor, de necessidade de cumprir a lei, de não fazer o mal para o próximo. Que esse seja o nosso desafio. E nós humildemente nos coloquemos diante do Senhor, rogando que Ele nos dê forças
para amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Deus tenha misericórdia de nós.